Olá, alunos do primeiro ano. Essa é a nossa primeira aula sobre biologia e as características dos seres vivos. Bom, primeiramente, o que é biologia? Biologia é uma ciência que estuda a vida. Como assim uma ciência que estuda a vida? Ela estuda todos os organismos vivos, todos os organismos que apresentam vida, todas as características desses organismos, as relações entre eles, enfim, ela é uma ciência muito ampla, tá? E é por isso que é comum a gente ver a biologia dividida em algumas sub-áreas, como, por exemplo, biologia celular, ecologia, paleontologia e várias outras áreas. Mas e por que ela se subdivide em essas sub-áreas? Porque ela é uma ciência muito ampla, como eu falei para vocês. E então se faz necessária essa subdivisão para que cada sub-área estude um grupo específico de coisas, como por exemplo a ecologia, que estuda a relação entre os seres vivos, ou então a fisiologia, que estuda os tecidos, né, os tecidos do corpo humano ou de qualquer outro organismo vivo, certo? Mas e o que significa o termo biologia? O termo biologia, ele tem origem grega e a parte bios significa vida e logos significa estudo. Então, o nome biologia significa o estudo da vida, certo? Como eu já falei para vocês, a biologia é uma ciência que estuda tudo aquilo que possui vida. Todos os organismos que possuem vida estão agrupados dentro dessas grandes ciências, certo? Muito bem. Já que a biologia estuda as características dos seres vivos e todos os seres vivos, nós falaremos agora algumas das características dos seres vivos, as mais importantes que a gente encontra. Os seres vivos, gente, eles possuem uma composição química. Como assim uma composição química? Os seres vivos, eles possuem certos elementos que conferem a ele a vida, ok? E quais seriam esses elementos? Os principais elementos são o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Além desses, nós temos também o fósforo e o enxofre, beleza? Então, lembrem, marquem esses nomes que eles são muito importantes, certo? Além da composição química, nós temos as células. As células, elas são as unidades funcionais dos seres vivos. Como assim as unidades funcionais? É dentro das células que todos os processos dos seres vivos acontecem. Todas as reações químicas, tudo acontece dentro das células. Por isso que elas são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, tá? As células, elas estão presentes em todos os seres vivos, exceto nos vírus. Em todos os seres vivos, desculpa, exceto nos vírus. Por quê? Porque os vírus não têm metabolismo próprio. É como se eles fossem certos parasitas. Eles precisam estar dentro de um outro organismo para conseguir sobreviver. Então, eles não têm célula e metabolismo próprio, certo, gente? Beleza. As células, de forma assim bem simplificada para falar para vocês, elas apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá? De forma assim bem simplificada, elas apresentam muitas outras organelas, ok? Mas falando de uma forma bem simplificada para vocês entenderem. Então, elas apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético.
Se esse material genético estiver disperso no citoplasma, espalhado no citoplasma da célula, nós teremos uma célula procarionte. Mas se ele for delimitado por uma membrana, se ele for envolto por uma membrana formando um núcleo, nós teremos uma célula eucariótica. Observem essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, no primeiro desenho, nesse verdinho, o material genético, que é a parte azul mais escura de dentro, ele está solto no citoplasma. Ele está, podem ver essas ramificaçõezinhas, ele está solto no citoplasma. Então, nós temos uma célula procariótica. Já no segundo desenho, na célula roxa, nós temos uma célula eucariótica. Por quê? Porque o material genético está envolto por uma membrana, certo? Ali nós não temos uma célula desenhadinha, completinha. Nós temos, na verdade, só que ela está em uma escala de desenho, tá, gente? Tanto uma quanto a outra estão em escalas de desenho. Mas aqui o material genético está disperso no citoplasma. E aqui ele está envolto por uma membrana, beleza? Então, vamos lá, voltando para o nosso PDF. Além da classificação de procariótica e eucariótica, os organismos eles podem apresentar de uma ou várias células, tá? Se ele for eucariótico, ele pode apresentar de uma a várias células. Quando ele tem apenas uma célula, ele é denominado unicelular. E quando ele tem várias células, ele é denominado multicelular. Beleza? Vamos seguindo adiante. Já que nós comentamos um pouco sobre o material genético, vamos falar um pouquinho sobre o que ele é. O material genético, ele é o responsável por transmitir as características de um ser vivo para o outro. É o que a gente chama de hereditariedade. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe têm olhos azuis. Eu também terei olho azul. Por quê? Porque isso está ligado à genética. Existem genes, existem como se fossem mensageiros dentro do material genético que são responsáveis por controlar isso. Mas mais adiante vocês vão estudar detalhadamente todas essas características do material genético, tá? Mas só para vocês entenderem de forma bem simplificada. Esse material genético, ele é responsável por transmitir as características de pais para filhos, que é o que a gente chama de hereditariedade. O material genético, ele é formado por dois tipos de ácidos. São os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. O DNA, ele é responsável por armazenar informações genéticas dos seres vivos. Já o RNA atua na síntese na síntese ou na produção, né, que é a mesma coisa, na síntese de proteínas, tá? Então, o material genético é formado por esses dois ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA é responsável por transmitir as características de pais para filhos e o RNA é responsável por sintetizar proteínas. Ok? Dá uma respirada agora que a gente passa para o próximo tópico, que é o metabolismo, tá? Muito bem. O que é metabolismo? Esse nome diferente, esquisito. Esse nome, metabolismo, ele significa o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior do organismo. Então, por exemplo, você se alimenta, todo o alimento vai sofrer uma transformação dentro do teu corpo. Ele está passando pelo processo de metabolismo. Você está fazendo uma atividade física e está queimando calorias. O teu corpo está fazendo um processo de metabolismo. Então, todas essas reações químicas que acontecem dentro do corpo humano ou dentro de qualquer organismo vivo, ela está relacionada
ao metabolismo, que é esse conjunto de transformações químicas, ok? Passando para o próximo tópico, que é o nosso tópico de nutrição. Nutrição nada mais é do que o processo que os seres vivos utilizam para obter energia para sobreviver, tá? Quais seriam esses processos? Esses processos podem ser de duas formas. Como assim de duas formas? Eu me alimento de uma forma. Beleza, você se alimenta de uma forma. Mas mas existem dois tipos de organismos basicamente, falando de forma bem simplificada. Os organismos autótrofos ou autotróficos e os heterotróficos ou autótrofos ou heterotróficos, desculpa. Então, autotróficos e heterotróficos, para vocês não confundirem. Os seres autotróficos são aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles não precisam se alimentar igual a gente se alimenta. Como assim, professora? Mas existe quem produz seu próprio alimento? Existe sim. As plantas, por exemplo, elas produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, elas conseguem se nutrir através desse processo que é a fotossíntese, tá? E existem os seres heterotróficos, que são os organismos que precisam buscar o seu alimento, como, por exemplo, o ser humano. O ser humano precisa se alimentar, seja de outro organismo que foi vivo um dia, seja de plantas, enfim, ele precisa buscar o seu alimento para conseguir suprir esse gasto energético que ele tem durante o dia, tá? Então, nós temos os seres autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, e os seres heterotróficos, que precisam buscar esse alimento, certo? Passando, então, ao tópico de reprodução, que é outra característica muito importante dos seres vivos. Reprodução é o meio que os seres vivos utilizam para se reproduzir, certo? Para deixar descendentes, na Terra. Como que acontece esse processo de reprodução? O processo de reprodução, de forma bem simplificada também, ele pode ocorrer de forma sexuada e assexuada. Quais seriam as características dessas duas formas, sexuada e assexuada? A forma sexuada envolve conjugação de gametas e a forma assexuada não envolve conjugação de gametas, tá? Então, essa é a principal diferença entre as duas formas de reprodução. Outra característica que nós temos é a capacidade de responder a estímulo. O que seria isso? A capacidade de responder a estímulos, gente, ela também é conhecida como irritabilidade. O que seria isso? Seria, por exemplo, você responder a estímulos do ambiente. Se estiver frio, por exemplo, os pelinhos do braço da gente, eles ficam arrepiados, porque o corpo, ele tende a responder esse processo falando que está frio fora do nosso organismo, né? E ele tende a fazer esse levantamento dos pelinhos, deixar a gente arrepiado, porque para evitar o contato do frio com a pele, tá? Outro exemplo que a gente pode utilizar aqui seria o caso quando você encosta em uma superfície quente, você retirar a mão rápido para que não queime. Você faz isso involuntariamente. Por quê? Porque você tem essa capacidade de responder a estímulos. Quando você leva um choque também, você tira a mão rapidão. Por quê? Porque você não vai ficar levando o choque, vai ficar com a mão lá segurando, né? Você retira ela rápido daquela superfície porque é uma coisa meio que involuntária, que você possui essa capacidade de responder a esses estímulos, ok? E mais uma característica muito importante também é a evolução. O que seria essa evolução? A evolução é a capacidade dos organismos de sofrer mudança ao longo do tempo. Então, se vocês observarem os organismos que viveram há milhões de anos atrás, eles são muito diferentes dos organismos que a gente tem hoje, tá? Então, por que eles são diferentes? Porque eles vêm sofrendo mudanças
ao longo do tempo, eles vêm se adaptando às características ambientais ao longo do tempo e, consequentemente, com essa adaptação que eles sofrem, eles desenvolvem características novas, tá? Então, eles se adaptam ao novo ambiente, digamos assim, ok? Bom, gente, de forma bem simplificada, eu abordei os principais tópicos da apostila de vocês, tá? Nas próximas aulas, eu farei a explicação dos tópicos seguintes. Espero que eu tenha conseguido esclarecer de forma bem simplificada mesmo esses tópicos das apostilas, certo? E seria isso. Até a nossa próxima aula.